Glória a Deus. Coloque-se em pé comigo. A minha Bíblia está aberta no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, verso 7. É o primeiro texto nessa primeira parte da mensagem. Isaías 52, versículo 7. Assim nos diz a maravilhosa palavra do nosso Deus. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o Senhor reina. Louvado seja Deus. Vamos ler ainda Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 15. Romanos 10, verso 15. Vamos ler juntos? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado, Pai, pela palavra que encheu e abençoou o meu coração. Que ela encha e abençoe o coração dos meus irmãos, Senhor, e daqueles que, porventura, tendo ouvido a palavra, ainda não conhecem a Cristo como Salvador. Que, meu Deus, esta palavra toque suas vidas e que nesta noite, pela fé, eles sejam chamados teus filhos. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam boas coisas. As palavras do profeta Isaías, que foram repercutidas séculos depois pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Agora, por que quão formosos são os pés? Por que não se disse quão formosos são os lábios? Quão formosas são as bocas dos que anunciam? Quão formosas são as vozes dos que anunciam coisas boas? Bem, sobretudo nos dias do profeta Isaías, quando um povo, uma nação, era afligida por um povo inimigo, era dominada por um povo inimigo, humilhada por um povo inimigo, quando estava debaixo de jugo de um povo inimigo, e o rei daquela nação conseguia, a duras penas, reunir o seu exército e sair em campanha para o campo de batalha, para lutar contra a opressão do inimigo e livrar o seu povo daquele povo terrível, mau e escravizador. Bem, a população que ficava naquela nação criava em seu coração uma grande expectativa. Porque quantas vezes o povo inimigo invadiu as suas colheitas, ou quantas vezes estuprou as suas mulheres, ou quantas vezes tornou escravos os seus filhos, destruindo as famílias. E qual seria o resultado desta batalha? Qual seria o resultado dessa tentativa de livrar-se do opressor e da opressão? Essa expectativa tomava conta daquele povo, daquela nação. E em dado momento da espera, eles passavam a olhar para os montes. E olhavam para os montes a aguardar, a esperar notícias. E que fossem boas notícias.
Eles aguardavam olhando para os montes, com aquela sensação de nós podemos tirar nossos filhos do esconderijo agora. Nós podemos voltar a plantar, tendo a certeza de que vamos colher. Será que nós podemos voltar a ter uma vida normal, alegre, próspera, como tínhamos no passado? Até que eles viam dos montes vir alguém correndo, o mensageiro do rei, o arauto do rei. E a expectativa de quem via aquele homem, geralmente correndo, geralmente cansado, exaurido de uma longa jornada, geralmente já tendo perdido as suas sandálias, tendo seus pés feridos, machucados, sangrando. A expectativa que eles tinham é que aquela pessoa trouxesse boas notícias. A notícia de que o seu rei havia vencido e suplantado com seus exércitos o exército inimigo, e agora aquelas pessoas poderiam celebrar a libertação. E por que pés formosos, se geralmente estavam ensanguentados, feridos, machucados da longa jornada? É porque eram aqueles pés que traziam a pessoa, o mensageiro. Eram aqueles pés que carregavam o mensageiro, e quando chegavam aquele ato heróico, aquele sacrifício para levar a mensagem e fazer a mensagem de libertação, de vitória, chegar até aquele povo, aquele ato era reconhecido. E ninguém em sã consciência haveria de criticar os pés do mensageiro, mas haveriam de ver nas feridas, no sangramento, no desgaste, um ato heróico, um ato de amor, e aquela pessoa era tratada em estimada honra, a ponto de as pessoas o chamarem de pés formosos. Bem, isso tem tudo a ver conosco. Porque há um tempo longínquo, na eternidade, houve uma rebelião. E formou-se um exército inimigo de Deus. Este exército foi derrotado, é bem verdade. Mas algumas células deste exército vieram à terra. Induziram nossos pais à desobediência mediante a incredulidade na palavra que Deus lhes havia dito. O pecado entrou no mundo, com ele a morte. E de fato há uma grande batalha. O reino das trevas batalha, fazendo com que os seres humanos se tornem escravos, estejam cegos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A batalha está em curso. E num dado momento da história, o rei deste exército da luz, do reino da luz, em meio à batalha, e para dar um ponto final na batalha, deu a sua própria vida. E nós sabemos que estamos falando de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso amado Salvador. E quando na cruz ele bradou, tetelestai, está consumado. A palavra de Deus diz, através de Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 14, que da cruz Jesus despojou principados e potestades, e sobre eles triunfou na cruz. Louvado seja o seu nome. E depois disso, este rei que não foi vencido por esses exércitos das trevas e do mal, tão somente não foi vencido pela própria morte, porque ao terceiro dia ressuscitou, e após a ressurreição, o que este rei vitorioso fez foi enviar mensageiros, foi enviar emissários, gente que pudesse anunciar
a sua vitória. Gente que pudesse anunciar que com a sua vitória sobre o maligno, sobre o pecado, sobre a morte, ninguém mais deveria ser escravo. E através da fé nele, essas pessoas poderiam celebrar a sua libertação. Nós somos os mensageiros. Nós somos os pés formosos. E por que somos os pés formosos? Por pelo menos 3 razões. Em primeiro lugar, nós somos os pés formosos porque temos uma missão a cumprir. Em certo momento da história, Deus levantou Abraão em uma terra pagã, distante de Deus. Deus falou de uma maneira clara, tão clara, que Abraão, na época chamava-se Abrão, identificou que aquela voz não era uma voz comum. Que aquele Deus não era um Deus comum. E Deus o levanta para tirá-lo de Ur dos Caldeus. E o levanta para tirá-lo de lá, propondo e ordenando o rompimento com as 2 grandes seguranças que qualquer ser humano tem na terra. Primeiro Deus diz: sai da tua terra, sai da tua origem, sai da tua cultura, deixa tuas raízes, sai do teu país, sai do teu cotidiano, deixa os teus conterrâneos. A segunda segurança que qualquer ser humano tem a ver com a sua família. Deus diz: sai da tua parentela, sai do lugar onde você cresceu, deixa tuas raízes familiares, rompe com tudo que você aprendeu dentro de casa. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você, eu vou engrandecer o teu nome. E a palavra de Deus diz que Abraão saiu dali com a sua esposa, e ele de fato obedece a Deus sem saber para onde ia. E ele vai e torna-se um nômade. E como nômade, exposto a toda sorte de perigos e percalços. Mas ele confiava e cria contra a esperança de que Deus o havia de guardar. Agora eu fico pensando na família de Abraão. O seu pai Terá chegando para ele, vendo ele arrumando as malas e dizendo que Deus o havia chamado e perguntando: mas meu filho, que é isso? Que voz é essa? E ele dizendo: eu não sei que voz era, mas que Deus é esse? Eu não sei que Deus é esse, mas de onde esse Deus veio? E talvez Abraão respondesse: eu não faço a mínima ideia, eu não sei, eu só sei que eu ouvi a voz, eu sei que é verdade o que a voz me disse, e eu tenho os meus nervos, o meu coração, todo o meu corpo imbuído nessa missão de me tornar, através do poder dessa voz e desse Deus, uma grande nação. Deus levantou a José, bisneto de Abraão, Deus que o havia feito sonhar, e nisso Deus falava a José. Sonhar grandes sonhos. E que Deus o colocaria numa posição privilegiada. E José, interessante, porque ele é odiado pelos seus irmãos. Ele é alvo da inveja dos seus irmãos. E nós sabemos muito bem a história, que ele acaba sendo vendido pelos irmãos como escravo. Veja que os sonhos que José teve, os sonhos que Deus fizera José sonhar, na verdade tornaram-se pesadelos. E nós sabemos que José vai e entra em um vale que cada vez vai se mostrando mais fundo, ele só desce. Ele é vendido como escravo.
para uma caravana de mercadores. Em outro momento, ele é vendido como escravo para o Egito, torna-se escravo, é injustiçado ali aonde trabalhava, é alvo de denúncia caluniosa, vai para a cadeia injustamente, sofre tanta coisa lá. O carcereiro observava José, e eu fico imaginando, a Bíblia não é clara em relação a isso, mas para o carcereiro colocar José sob uma posição de administração dentro da cadeia, é porque aquele homem experiente viu algo diferente em José. Eu fico imaginando ele chegando para José e dizendo: vem cá, eu vejo que você é diferente. Tua maneira de falar é diferente, tua maneira de se portar é diferente, tua maneira de se relacionar com os demais presos é diferente. Vem cá, qual dos deuses do Egito você é devoto? A qual dos deuses do Egito você serve? E ele responderia: nenhum. Aí, quem é o teu Deus? Eu não sei. Eu só sei que meu pai, meu avô e meu bisavô ouviram uma voz. E eles foram guiados ao longo das décadas por esta voz. Eu não tenho detalhes sobre ele, mas eu sei que ele tem algo para mim. E a gente vê José sair dali, ser colocado numa posição iminente, governador do Egito, segundo no poder da nação mais poderosa do seu tempo, e ser um instrumento que Deus usaria para salvar a sua família da fome, da aniquilação e da extinção. Deus levantou Moisés para uma missão. Abraão, José, Moisés. E certamente Moisés ouvira da sua mãe Joquebede, do seu pai Arão, as histórias de Abraão, de Isaque, de Jacó, das 12 tribos, de José. Cresceu ouvindo a respeito deste Deus, mas teve uma vida palaciana, 40 anos no palácio, educado, formado, filho adotivo da filha de Faraó. Mas num dado momento da história, um deslize, mata um homem, é criminoso, será morto conforme as leis egípcias, foge para o deserto, passa 40 anos lá, cuidando dos rebanhos do seu sogro, porque se casa lá, no deserto. E num dado momento, dentro daqueles 40 anos, a voz novamente: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ali um diálogo entre Deus e Moisés, e aquela voz que ele não sabe quem é. Ele diz: quem é que eu vou dizer que é o Senhor? Quando eu estiver falando com Faraó, ele não sabe nem o nome, ele não sabe nem como chamar aquele Deus. Moisés é investido de autoridade por Deus. Depois de 400 anos de silêncio, um Deus que fala. E Moisés cumpre a missão que Deus lhe deu e foi vitorioso. Nós somos pés formosos porque nós recebemos de Deus uma missão. Se você é salvo mesmo, se você um dia passou pela experiência do novo nascimento, saiba que junto com a salvação, junto com as bênçãos provenientes da salvação, você recebeu uma missão. Junto com o vinde de Jesus, você quando veio e foi transformado por Ele, automaticamente você recebeu um ide da parte de Jesus. É impossível ser salvo mesmo, ser crente de verdade, ser de fato um remido, lavado pelo sangue de Jesus, sem que tenha um compromisso com essa missão que Deus nos deu. Ide, façam discípulos de todas as nações. Vão. Batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a cada um deles a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eu estarei com vocês. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos uma missão.
por isso somos pés formosos. Em segundo lugar, nós somos pés formosos, não só porque recebemos uma missão, mas também somos pés formosos porque recebemos uma mensagem a entregar. Não só uma missão a desempenhar, mas uma mensagem a entregar. O que nos difere de Abraão, de José e de Moisés? O que nos difere deles? Irmãos, a única coisa que nos difere desses homens de Deus é que nós sabemos coisas que eles não sabiam. Porque no Velho Testamento, Deus vai se revelando aos poucos, se dando a conhecer aos poucos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, Deus foi se revelando cada vez mais. Então, os primeiros que tiveram contato com Deus conheciam pouco, quase nada sobre Ele. Era apenas uma voz que dizia que eles tinham de fazer algo. Eles não entendiam por quê, muitas vezes. Eles não entendiam como podiam realizar aquilo, mas, no entanto, eles entendiam que era uma missão de Deus e eles tinham que fazer e faziam. Abraão não sabia que aquele carneiro preso pelos chifres entre arbustos, lá no Monte Moriá, quando ele foi matar o seu filho, por ordem de Deus, que aquele cordeiro que substituiu o filho dele, Isaque, e que foi morto no lugar de Isaque, aquele cordeiro representava Jesus Cristo, o nosso Salvador, que teve uma morte substitutiva, ou seja, Jesus morreu no meu lugar. Louvado seja o nome de Jesus por seu amor, que morreu no seu lugar. Nós sabemos disso, podemos dizer amém, glória a Deus, aleluia, podemos celebrar a nossa salvação, porque, como disse João, ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos, mas Abraão não sabia. José, irmãos, não fazia ideia de que a sua trajetória de vida era, na verdade, uma espécie de símbolo, de figura de certos acontecimentos na vida de Jesus, o nosso Salvador. Ele que foi odiado pelos irmãos como Jesus foi pelo seu povo. Ele que foi traído pelos seus irmãos como Jesus foi traído pelo seu povo. Ele que foi vendido por moedas, como Jesus foi vendido também. Vejam quantas semelhanças, e nos é dito pelos eruditos que José é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não fazia ideia, nós sabemos disso. Mas ele não sabia. Moisés não sabia que aqueles cordeiros que foram mortos a mando de Deus, dizendo, matem um cordeiro por família. Se for uma família pequena para um cordeiro, 2 famílias devem se reunir em torno da morte daquele cordeiro. E nos umbrais das portas das casas desta família, devem aspergir, molhar aqueles umbrais, aquelas vergas das portas com o sangue desse cordeiro, porque eis que o Senhor passará, e o primogênito que estiver na casa, betumada, manchada, marcada com o sangue do cordeiro, não morrerá. E eis que foi isso que aconteceu na última praga. Os primogênitos egípcios, de outros povos, e até hebreus que porventura não tivessem obedecido à ordem de Deus, os primogênitos foram mortos naquele dia. Mas os hebreus, egípcios, ou de outras nacionalidades de escravos que habitavam o Egito, porque muitos foram, mas que fizeram o ritual, que marcaram as portas com sangue, estes foram salvos da morte. Nós sabemos que aquele sangue é um símbolo do sangue de Jesus, o nosso amado Salvador. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós estamos livres disso.
livres desse poder massacrante da morte. Porque nós servimos ao Senhor que por sua morte nos trouxe vida. Nós sabemos disso, Moisés não sabia. O que nos difere desses homens e de tantos outros que pela fé obedeceram a voz, mesmo sem ter muita informação, mesmo sem saber o que é que ia acontecer? É que nós sabemos muito, irmãos, e eles não sabiam quase nada. Você sabe que Deus é o eterno incriado. Você sabe que Deus é de eternidade a eternidade. Deus é o único ser eterno que existe, ou seja, que não teve origem e jamais terá fim. Nós somos imortais, nós temos origem, mas nós não teremos fim. E não teremos fim, um fim glorioso, porque nós servimos e temos a Cristo como nosso Salvador. Nós sabemos que esse Deus criou todas as coisas simplesmente pela palavra do seu poder. Abraão não fazia ideia disso. José nem sonhava com isso, esse tipo de informação. Moisés só vai tomar conhecimento disso quando ele escreve o Gênesis, mas até então ele não sabia de nada disso. Nós sabemos que esse Deus é um Deus triuno, inseparável. Nós sabemos que esse Deus se manifesta em 3 pessoas, um Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos disso, mas Abraão não fazia ideia, era amigo de Deus, mas não sabia desse negócio de trindade. José muito menos, Moisés não sabia nada. Você sabe que o Espírito Santo é Deus. Você sabe que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas eles não sabiam nada disso. Eles não tinham ideia dessa atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós sabemos que o Espírito Santo hoje, por ter nos selado, habita em nós. Na época deles, o Espírito Santo ficava sobre as pessoas. Nós sabemos, mas eles não faziam ideia disso. Nós sabemos que Jesus é Deus, amém, irmãos? Nós sabemos que Jesus é Salvador. Nós sabemos que Jesus um dia voltará. Eles não faziam ideia disso, eles só sabiam daquela voz. Que quase não explicava nada, que quase não dava detalhes de nada. Era simplesmente, sai daí e vai. Eu vou ser contigo. E as coisas que aconteciam para eles eram obscuras. Eram como sombras. E eles não conseguiam enxergar, de fato, qual era o real objetivo. Nós sabemos. Eles não sabiam. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses 2, 16, 17, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Sombras, aquilo que acontecia no Velho Testamento. Era um Novo Testamento escondido, através de símbolos, de coisas. A arca é um símbolo de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Noé não fazia ideia, mas nós sabemos. O mesmo autor aos Hebreus, capítulo 8, verso 5, diz: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Aquilo era uma sombra de algo celestial que nós vamos conhecer. Moisés nem imaginava, nós sabemos. Em Hebreus 9, 24 nos é dito, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aquele tabernáculo na terra era um símbolo do tabernáculo onde Jesus adentrou por nós, garantindo a nossa redenção. Nós sabemos, mas eles não sabiam.
1 Coríntios 10, verso 6, falando da peregrinação, Paulo diz: estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aquele povo peregrinando pelo deserto, até mesmo os profetas não faziam ideia do que eles estavam necessariamente profetizando. Isaías reproduziu a figura do Calvário, disse inclusive de Jesus, que ele não sabia, de Jesus disse inclusive que estaria no meio de 2 malfeitores. Ele reproduz todo o Calvário, mas ele não tem ideia do que era aquilo, do que aquilo operaria. Ele tão somente escreveu aquilo que Deus lhe disse que escrevesse, mas nós sabemos que aquela voz que falou a Abraão, a José e a Moisés, aquela voz se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém. Nós sabemos como a história começou, eles não. Nós sabemos como a história terminou para eles e qual o sentido disso, eles não. Nós sabemos como a história da humanidade vai acabar, eles não. Nós somos pés formosos, porque nós sabemos qual é a mensagem e nós temos que entregá-la. Terceiro e último lugar, nós somos pés formosos porque temos um anúncio a fazer. Porque, irmãos, a humanidade está aguardando um anúncio. Não é o anúncio de o fim da pandemia, chegou, a vacina foi desenvolvida. Esse não é o anúncio real que a humanidade precisa ouvir. Esse anúncio é, na verdade, uma resposta. E uma resposta à pergunta: nós vamos continuar escravos de Satanás? Nós vamos continuar mortos em nossos delitos e pecados? Nós vamos continuar escravizados pelo pecado, sofrendo de um sentimento ruim que a gente não sabe o que é, que a gente tenta preencher para mudar o quadro dentro da gente, e a coisa não muda, não se transforma, não melhora, a vida melhora, a gente melhora, mas o coração não melhora, porque falta alguma coisa. Quando é que o meu coração será suprido de fato por isso? Os povos antigos ficavam olhando para os montes e aguardando os pés formosos virem com boas novas, com boas notícias, pois o mundo olha para o horizonte da vida, olha para o infinito, dizendo: o que será de nós? Até quando nós vamos continuar assim? Será que tem solução para mim? Tem solução para minha família? Será que tem solução para o meu vício? Será que tem solução para o meu casamento? O mundo fica se questionando, é um questionamento existencial. Será que tem jeito para a minha alma, para esse vazio, para essa ausência na vida? Será que tem jeito para a minha angústia crônica? Quando é que vai acabar isso na minha vida? Nós temos um anúncio a fazer. Quando eles perguntarem: quando é que a gente vai ser liberto? Moisés não sabe a resposta. Abraão não sabe. José não sabe. Mas você sabe. Você sabe que a angústia acaba quando Jesus entra na vida. Você sabe que a reconciliação chega quando Cristo faz parte daquela vida, daquele coração. Você sabe que o sentimento de culpa vai embora quando os pecados são perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Você sabe que Cristo naquela cruz venceu o reino das trevas. Você sabe.
Quando você vê pela TV a degradação humana na terra, saiba que esses atos são, na verdade, um questionamento que diz qual é o sentido da nossa vida, no que é que a nossa vida vai dar. A vida se resume a isso aqui, é só isso, não há razão real para viver. O rei vitorioso enviou seus mensageiros, os pés formosos. A nossa vida não é fácil, nós sabemos disso. A nossa vida é doída. Nós também sentimos os sangramentos, as feridas, o desgaste que a vida impõe a cada um de nós. Não é fácil, nós temos nossos problemas, mas Cristo nos enviou para anunciar a essas pessoas que a libertação chegou, que Ele venceu e que se essas pessoas crerem, elas não serão mais prisioneiras do inferno, não serão mais prisioneiras da sua carne, não serão mais prisioneiras de Satanás, que não terão mais a sua condenação eterna, mas serão perdoados, absolvidos pelo sangue de Jesus, não precisarão mais ir para as esquinas, para as encruzilhadas, para fazer oferenda, para pagar a promessa, não precisarão dar dinheiro na igreja, para que seus pecados sejam perdoados, para que a alegria inunde o coração deles, não precisarão se desfazer de tudo, ficar sem nada, dando dinheiro para homens que prometem e não cumprem. Não precisarão de nada disso, mas é preciso que o pé formoso chegue lá para anunciar. Por que você está fazendo isso com a sua vida? Por que você está se destruindo? Mas por que você é triste dessa forma? Mas por que você é tão angustiado? Mas por que você é tão irado, tão nervoso, tão bravo? Mas por que? Jesus veio, e Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. A morte dele na cruz trouxe vida ao meu coração, e eu, cheio de júbilo, estou aqui para te anunciar que Jesus pode mudar o teu coração também. Você sabe. Então fale. Porque se você não fala, das duas uma. Ou você não é convertido de verdade a Jesus, ou teu coração está congelado nesse tempo de frieza espiritual. Então acerte as contas com Deus, ponha a sua vida em ordem com Deus, abandone o pecado, confesse o pecado, faça por onde fazer as pazes com Deus. Se você está andando longe de Deus, esse tempo é um tempo sobre o qual o Apocalipse nos diz que quem é sujo vai se sujar mais, mas quem é limpo tem que se limpar mais. Mais santificação, mais busca a Deus, mais oração, mais jejum, mais dependência de Deus. Povo de Deus, nós temos que acordar, povo de Deus, nós temos que nos mover. Nessa pandemia, quanto crente esfriou, quanto crente esmureceu, quanto crente desanimou na fé. Nós somos os pés formosos, e Paulo disse: como crerão, se não há quem pregue? É por isso que a gente faz missões. E o pastor Jovito está em Portugal, fazendo a obra, falando de Jesus, ganhando almas, um ministério frutífero. Mas nós estamos aqui, e ele não virá aqui para falar para ninguém, mas nós estamos aqui. Você sabe, você conhece a história, como ela terminou. Então não reduza a mensagem a bobagem humana. Você sabe qual é a mensagem. Não fica brigando por causa do pastor. Eu gosto mais daquele. Não, aquele lá é chato. Não, aquele lá não faz isso. A mensagem é muito mais importante e urgente do que isso. Eu não gosto desse tipo de hino, não. Eu não gosto daquele irmão quando canta. Para com isso, a mensagem é muito mais importante do que isso. Eu não gosto desse tipo de culto. Eu prefiro um culto desse jeito. Eu acho que o pastor, a igreja devia fazer de outro jeito. A igreja devia fazer de outra maneira. Isso é nada. O mais importante é a mensagem que nós temos de levar. Não vamos errar o alvo, não vamos perder tempo em nome de Jesus. Seus pés e os meus pés precisam ser vistos nos montes, nos lugares altos, nos lugares de destaque, brilhando por Jesus.
e dizendo para as pessoas que a libertação chegou. E o nome da libertação é Jesus. Por isso Marcos 16,15 está na Bíblia. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os pés formosos têm que ir e levar a mensagem de salvação. Eu preciso ler Ezequiel 3, 17 e 18 para encerrar esse tempo nosso. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão, atalaia, mensageiro, pé formoso, o seu sangue da tua mão eu requererei. Isso aqui vai acontecer, porque é palavra de Deus. A questão é que nós não podemos estar dentro desse texto. Nós temos que fazer parte do segundo grupo, que são aqueles que avisaram. Alguns ouviram, outros rejeitaram, mas nós estamos livres do sangue. Nós obedecemos o Senhor, nós fizemos missões, nós exercemos a nossa missão, nós entregamos a nossa mensagem, nós fizemos o anúncio. Só Jesus Cristo salva. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Não lhe comove isso? Uma palavra como essa não faz o seu coração chorar? A gente está preso a tanta coisa, gente. Preocupado com tanta